Seja bem-vindo aos bastidores da mente humana. Hoje vamos falar sobre a codependência. A codependência é um comportamento que muitas vezes se disfarça de amor, mas pode ser um grande problema. Quem vive nesse padrão sente que precisa ser essencial para o outro, como se a relação dependesse exclusivamente dessa dedicação. A ideia de não estar sempre disponível não ser a pessoa que resolve os problemas do outro parece impensável. E muitas vezes essa pessoa nem percebe que está abrindo mão de si mesma. Ela acredita que está sendo uma boa parceira, ou uma boa amiga, um bom filho, mas na prática o que está acontecendo mesmo é uma anulação progressiva das próprias vontades e necessidades. A codependência se constrói de forma sutil. Ela não é uma decisão consciente do tipo, a partir de agora a minha vida será dedicada ao outro. Não, a gente não faz isso. Esse padrão, ele se forma ao longo do tempo, porque o cérebro aprende que ser aceito significa se moldar ao que o outro precisa. Desde cedo, muita gente escuta mensagens como: se você for bonzinho, as pessoas vão gostar de você. Ou então, se você quiser manter esse relacionamento, precisa fazer sacrifícios. Ou se você não fizer isso, quem vai fazer? A questão que cuidar do outro não está errado, não. Relações saudáveis exigem sim empatia e concessões, mas quando isso vira uma regra absoluta, a pessoa passa a acreditar que precisa sempre estar disponível para o outro, porque a sua função é garantir o bem-estar do outro a qualquer custo. E aí a gente já não está falando mais de uma relação saudável nessa hora. A pessoa codependente não percebe que está se colocando em segundo plano. No fundo, ela teme que, se não estiver sempre presente, pode ser rejeitada ou esquecida, pode ser deixada para trás. E com o tempo, ela vai se afastando das suas próprias vontades e deixando de lado o que realmente deseja e se preocupando apenas com a relação funcionando, manter essa relação funcionando. O grande problema é que o cérebro ele se acostuma com esse padrão. Quanto mais a pessoa reforça esse comportamento, mais automático ele se torna. A cada vez que ela cede e evita um conflito, é, a cada vez que ela faz pelo outro o que deveria fazer por si mesma, ela recebe uma recompensa emocional. No curto prazo, beleza, ela sente que está fazendo a coisa certa, que está sendo uma boa coisa, que isso é até necessário, mas a longo prazo isso vai consumindo a sua identidade. Aí é um grande problema. A dificuldade de quebrar esse ciclo está justamente nesse mecanismo de recompensa. Quando a pessoa tenta fazer diferente, quando a pessoa pensa em si mesma, quando diz não pela primeira vez, o cérebro reage como se estivesse diante de um perigo. Surge um medo. E se me acharem egoísta? Ou se essa relação não sobreviver se eu não estiver sempre disponível? Esse medo faz com que a pessoa acabe continuando esse ciclo. E quando e quanto mais ela reforça esse comportamento, mais difícil parece ser sair dele. Aqui vem uma das maiores confusões nessa situação. A codependência não é amor. Se anular e ceder o tempo todo, se colocar acima de si, né, colocar o outro acima de si mesmo, não é prova de que você ama alguém. Só mostra que você tem medo de existir sem depender da validação do outro. Isso não significa que quem é codependente não ame de verdade. Mas o amor saudável acontece quando há equilíbrio, quando cuidar do outro não significa esquecer de si mesmo. Então, a grande pergunta que fica aqui é: se você não vivesse para o outro, quem você seria? Se essa pergunta causa desconforto, talvez seja a hora de você olhar para dentro e perceber o quanto desse padrão está presente na sua vida. E quebrar esse ciclo não significa se tornar alguém frio ou egoísta, significa entender que se colocar como prioridade não diminui o que você sente pelo outro, só faz que esse amor que você sente seja mais saudável. A mudança começa quando a pessoa percebe que o seu valor não está em agradar, que ela pode dizer não sem precisar se justificar, que não precisa agradar ou carregar ninguém nas costas para ser amado. E se isso parece difícil, buscar apoio profissional pode ajudar a fortalecer essa autonomia. No fim das contas,
o amor que você sente por si mesmo precisa ser tão forte quanto o amor que você sente pelo outro, que você oferece para o outro. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valor para você, e caso você entenda que é interessante, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar de acompanhar o nosso podcast. Até mais!